Nosso coração transborda de alegria de estar aqui nessa casa querida, que no momento de sua fundação, aqui estivemos. Em outros momentos, com o Grupo Espírita Neném, apresentando pecinha para as crianças. Em outros momentos, na plantação das árvores. Sempre ligados pelo pensamento e coração. Nas nossas orações matinais e diurnas, sempre lembramos da Casa Maria de Magdala com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, que aqui temos grandes companheiros, almas queridas, grandes amigos de longas datas, né? Então muito me emociona aqui estar. Na verdade, a Yara vem já há alguns anos, né, me convidando para essa conversa com vocês, porque nós não somos oradores, todos sabem, né, que me conhecem, né, mas nós também não podemos fugir ao compromisso da divulgação da doutrina dos Espíritos. Por isso nós aceitamos esse convite, né, de vir aqui e estar com vocês nesse estudo, que é um estudo do Evangelho. Apesar de estar escrito ali, estudo aprofundado da doutrina espírita, eu nunca vi estudo que não fosse aprofundado, né? Mas aí isso é um livro, e a gente segue a norma, né? Apesar da a norma não estar aqui, está lá na UMER, né? A norma é uma companheira nossa também de longa data de tarefa, né? Então, todo estudo é um estudo aprofundado, então nós não vamos nos assustar com isso, né? Até porque nós mesmos não temos nem tanta condição de aprofundar nada. Nós estamos aprendendo, apreendendo, convivendo, né? De alguma forma, certo? Então realmente é muita alegria para mim estar aqui, viu? Né? Na companhia de vocês, na presença do nosso amigo ali, tão vivo como nunca, sempre presente nas nossas atividades, né, Yara? Né? Então, é com muito carinho, eu repito, né, que eu venho aqui. Então a gente passa aqui, e aí diz aí, qual o objetivo desse estudo, né? Analisar a ressurreição de Lázaro à luz do entendimento espírita. Portanto, existem outros entendimentos que nós respeitamos, mas nós estamos aqui, né, passando o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Então, enfatizar as lições de natureza espiritual que o episódio se reveste. Então, nós vamos dar algumas ênfases em alguns momentos, em algumas situações, né? Aí a gente passa, né? Então, Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 15, que parece que a gente começa o estudo agora, parece que já está no final, né? Então, parece que é meio coisa assim, meio, né? Na Gênesis, capítulo 15, item 39, Kardec coloca assim: em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retomasse a vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Isso daí, né, só a doutrina espírita é que veio trazer esse conhecimento dessa ligação que existe entre o perispírito, o espírito e o corpo físico, para explicar através da ciência espírita como que se deu aquele fenômeno. Ainda não se rompera definitivamente o laço prateado, o cordão prateado que ligava Lázaro ao corpo, ainda não havia se rompido. Então, morte mesmo não havia ainda, né? E continua ele: para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em tais casos. Então, por outro lado, a ressurreição houve, né? A ressurreição houve outras ressurreições, né? Que nós vamos estar
possivelmente lembrando, os amigos espirituais às vezes nos lembram, né? Então, qual a ideia que a gente tem principal desse fato, né? Lázaro estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram até 8 dias. E até mais, acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Isso não é novidade para a gente também. A gente teve oportunidade, né, agora não estamos podendo ir, mas fala uma data assim, né, mais ou menos, né, 30 anos atrás, quando nós chegávamos na Colônia Tavares de Macedo, nós formávamos aquele grupo de jovens e de pessoas mais experientes, fazíamos ali a cantoria, a preparação, a prece, e quando nós chegávamos naquelas 6, 8, talvez 8 enfermarias enormes, do lado de fora, antes de nós adentrarmos, já sentíamos ali um odor muito forte, do cheiro da decomposição da carne, da putrefação. No entanto, quando nós adentrávamos, estavam todos lá, rindo para nós, cantando conosco, os nossos irmãos rancenianos, né? Eu me lembrei desse fato, que foi tão marcante para todos nós, né? Até há pouco tempo, antes da pandemia, ainda visitávamos, né? Esta alegação também nada prova, porque, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, como acabei de colocar, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida. Ainda na Gênesis, Allan Kardec, item 40, tá? E aí, o texto agora, né? Começa aí a passagem, né? O acontecido. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, né? Lázaro de Betânia. Então, Betânia era uma cidade que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, né? 1 hora podia-se chegar andando a Betânia. E Jesus, sempre que ia a Jerusalém, a cidade dos profetas, né, ele passava por Betânia. Ou quando ele retornava de Jerusalém, daquelas lidas, daquelas discussões, de curas, de questiúnculas dos fariseus, enfim, Jesus ia para onde? Ia para Betânia. Ele parava em Betânia e ele ficava aonde? Ele ficava na casa de Lázaro. Lázaro tinha a sua condição socioeconômica definida. Ele era rimo de família. Ele cuidava das 2 irmãs e morava no sobrado. E ali, Jesus com os seus discípulos, ou apóstolos, geralmente pernoitava na casa de Lázaro. Porque Jesus, como estava sendo perseguido já nessa época, né, ele não passava mais do que uma noite na casa aonde ele se hospedava, na casa de Pedro e em outras residências, né? Então, Lázaro, quando ficava sabendo que Jesus vinha à casa dele, ele ia para a porta esperar Jesus. E era aquele encontro magnífico, né? Quando Jesus chegava, conta-nos Amélia Rodrigues, no capítulo 12, no livro Primícias do Reino, que Lázaro abraçava-se a Jesus, acariciava a sua face e eles adentravam. E todos nós conhecemos aquela passagem de Marta e Maria, né? Quem que ficou com a melhor parte? Todo mundo sabe, né? Maria, que sentava aos pés do Cristo para beber ali o seu evangelho. Porque ali Jesus fazia a pregação, as orientações aos discípulos, aqueles que eram donos da casa, e ele também já era dono porque ele já fazia parte daquela família, né? E outras pessoas que sabendo que Jesus ali estava, para lá corriam para receber, beber na fonte do Evangelho nascente, né? Então, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Às vezes as pessoas confundem, né, essa passagem com
com a prostituta, né? Mas foi Maria de Betânia, irmã de Lázaro, que teve esse ato, né? Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Jesus havia saído, havia deixado ali a casa arrumada, Lázaro estava bem. E Jesus já estava na sua caminhada, na sua pregação, na cura, há 2 dias de Betânia. Betânia, né? A cidade dos figos verdes, né? Uma cidade bucólica, com muitas rosas, com muitas trepadeiras, eras quem nos conta isso é a Amélia Rodrigues, né? Nos muros das casas, né? Subindo. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha, eis que está enfermo aquele que tu amas. Marta e Maria mandou um enviado ir falar para Jesus que Lázaro estava morto, né? E aí a gente vai vendo esse desenrolar, né? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus chorou quando ele chegou com essa informação. Por quê? Não porque a Marta e Maria ia ficar desamparada, não, né? Mas porque ele ia ter que fazer um outro feito grande. Porque até então ele havia curado a filha de Lázaro, a filha de Naim, né? Havia feito a cura dos 10 leprosos, havia andado sobre as águas, havia feito a tempestade parar, e etc, né? Mas para a glória de Deus. E aí, assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ó, só Jesus mesmo, né? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso acontece quando Jesus já retorna. Isso aí já fazia 4 dias da morte de Lázaro. Então, quando ele chega em Betânia, as irmãs Marta e Maria vão de encontro a ele, né? E aí tem esse desenlace aí, tem essa questiúncula, né? Senhor, se tivesses aqui, e a gente conhece Marta, né, gente? Marta não é Maria, né? Não, Senhor, se tu tivesses aqui, imagina Marta falando para Jesus: meu irmão não teria morrido, né? O meu irmão não teria morrido, mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Porque ela já sabia quem era Jesus. Porque não tinha como não saber. No convívio, nós conhecemos uns aos outros. Não é verdade? A capacidade de cada um, o entendimento de cada um, o amor que cada um tem condições de dar naquele momento, né? E aí, vamos em frente, né? Fico preocupado com a hora, né? Mas a gente termina na hora. Então, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, né? E quem não tem um Lázaro, e aqui tem um Lázaro falando para vocês, e quem não tem um filho para ressuscitar, quem não tem uma mãe, um irmão, um pai, um tio, todos nós temos um pouquinho de Lázaro ainda, e temos um pouquinho de Marta, da pouca fé, como disse Jesus: ó homens de pouca fé, né? Tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e assim se sucederá. Né? Aquela passagem da fé, né? Aí, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito de si, porque ele havia feito uma caminhada, mas ele não veio correndo não, né? Ele veio pregando e veio curando por onde ele passava. Então, mesmo sabendo a condição dos apóstolos, ele vai direto para o sepulcro. Ele não para, não, vamos parar aqui, vamos lá na sua casa. Não tinha ambiente para isso, né, gente? Não era aquele outro momento, né? Disse-lhe: tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Marta estava muito preocupada com isso, né? E às vezes a gente fica, né? Às vezes a gente vai fazer uma visita, a gente vai atender um companheiro das calçadas, tem gente que fica preocupado com isso, mas está cheirando, né? Cheira mesmo, gente, né? Obrigado, né? Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tira-o, pois, a pedra. Por quê, gente? Os judeus, eles tinham por hábito sepultar, né, os cadáveres, os defuntos. Não era como nós fazemos, né? Eles tinham o hábito, morreu alguém, desencarnou, eles davam banho, aí eles passavam ervas aromatizadas, passavam aquelas ataduras, o linho no rosto do defunto, para colocar aquele que tinha uma condição um pouco melhor, como Lázaro, era feito na rocha, né? E ali abria-se um buraco numa rocha, e ali era sepultado o cadáver, botava uma pedra enorme, né? Como aconteceu com Jesus, usando lá o sepulcro de José de Arimateia, né? Então, e assim se deu. Lázaro estava lá, com as mãos atadas, com os pés atados, com um pano, né? Um linho cobrindo o rosto, todo enfaixado, né? Era um hábito dos judeus. E aí, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, porque muita gente ainda desconfiava que não era. O Cristo não era o Cristo, que Jesus não era o enviado, né? Não era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o unigênito, né? Não acreditavam, né? Talvez nós estivéssemos lá não crendo também, né? Vocês não, que já têm a fé mais de um conhecimento mais robusto. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Ele falou uma vez só: Lázaro, vem para fora. Mas quando arredia aquela pedra, são duas luzes que entram no sepulcro: o sol, naquele supino talvez, naquele horário, e a luz do Cristo, convidando Lázaro a uma nova vida. E nós sempre temos oportunidade de uma nova vida, né? De uma segunda chance, né? Disse-lhe: desligai-o e deixai-o ir. Jesus não entra, nem tampouco os seus apóstolos, para levantar Lázaro. Olha o esforço, nós vamos ver daqui a pouco, eu já vou adiantando, né? Ele não entra lá, ele simplesmente magnetiza, ele envia a sua energia e chama Lázaro de volta. E Lázaro vem. E Lázaro vem com as mãos, né? Com os pés atados, desatando, né? Com aquele desatai-o, deixai-o ir. Jesus não pega o Lázaro para si, né? Ele não pega. Mas se Lázaro soubesse que o que ele ia passar, né? As dificuldades, que ele seria a carta viva, a prova de que o Cristo era o Cristo, né? E aí está, né? Então, no livro Consolador, questão 317, o Espírito Emmanuel, né, psicografia do Chico Xavier, ele coloca assim: o episódio de Lázaro foi um símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem. Está sempre agindo sobre todos nós. Muitas das vezes nós desconhecemos, né? São tantas as oportunidades, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, né? Ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção, né? Então somos nós, né? Aí, agora, Vinícius Pedro de Camargo, né? Falando em torno do mestre, aquele livro em torno do mestre, são 3 livros, né?
O sono de Lázaro tem sido objeto de discussão entre estudiosos. Que sono era aquele? Perguntam uns. Coma? Perguntam outros, né? Letargia? Fenômeno de quase morte? É tarefa em glória definir o fenômeno. Para que a gente vai, né? Esmiuçar, querer provar? Até pode, né? Mas o ensinamento, ele é mais profundo, ele é mais abrangente. O que importa dali é o conteúdo para todos nós. Mais importante foi a ação de Jesus, que sutilmente demonstra a existência do perispírito, né? Elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, mas cujo entendimento só poderia ser claramente estudado com o advento do Espiritismo, né? Ele não prometeu, Jesus não prometeu que veria o Consolador, que nos ia esclarecer de tudo aquilo que ele não podia falar naquela hora. Os apóstolos quase não entendiam nada que ele falava, ninguém entendia. Os doutores da lei, o doutor da lei não sabe do que eu digo? Falou para Nicodemos? Que doutor é esse, né? E às vezes a gente é doutor, tem gente que é doutor que acha que sabe muito, né? A gente não sabe nada, a gente está aprendendo nessa escola da vida, né? Nós somos todos alunos, não é verdade? E aí, existem duas categorias de ressurreição, né? Existe a ressurreição do corpo e a ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Madalena. Aos olhos do mundo, a primeira destas duas maravilhas assume maiores proporções, mas aos olhos de Deus, o segundo é mais belo, mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Madalena nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. Então nós vamos ressurgir muitas vezes ainda. Os nossos familiares que nos antecederam ressurgirão em uma outra veste, junto conosco, na mesma família ou não, próximo de nós, mas a evolução nossa tem que se dar. E é através da reencarnação é que nós vamos, devagarinho, como dizia o Newton Boechat, né? Devagarinho, conquistando, transmutando eros nulos em arautos de virtudes de mensageiros de paz, né? A carne ressurge para a morte, a alma ressurge para a vida. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do espírito. Ressuscitando Madalena, ressuscitou um cadáver, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Nas pegadas do mestre Vinícius, né? Pedro de Camargo. E aí nós vamos aqui, né? O espírito mais ensombrado do sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Isso é muito sério. Às vezes a gente, né? O pessoal que tem possibilidade, um compromisso do trabalho mediúnico, né? A gente percebe isso muito claramente. Às vezes aparece aquele companheiro equivocado, né? É um perseguidor, é um espírito ligado ao mal, mas ele não é mal, ele está ligado ao mal. Que parece que não vai ter jeito. As pessoas menos experientes, talvez não vai ter jeito, né? Mas Jesus está nesse trabalho de esclarecimento, de consolo, de arrumação da terra, né? E aí quando você menos percebe, aquele companheiro que estava zangado, magoado, que dizia que não perdoava, é trazido para ele a sua mãezinha, ou a sua filha, e aquele espírito desmonta, se abrem lágrimas. Então, para tudo tem jeito, gente. Nada está perdido, ninguém está perdido, né? O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino,
a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Olha, alguém tem alguma dúvida disso? Não temos nenhuma dúvida. Jesus está no leme, né? Muita gente brinca, né? Não está só no leme, está em Botafogo, Copacabana, São Gonçalo, está em todo lugar, Niterói, né? Todo lugar. Então, do livro Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 151, né? Aí está aí, Lázaro, né? Essa imagem que a gente conseguiu, ele se arrumando para sair para a luta, que não ia ser fácil para ele não, viu? Por que Jesus não tirou ele mesmo a pedra? Cadê aquela menina? Por que Jesus, ela lá, né? Ninguém, falei para ela quando nós estávamos aqui, ligando aqui o computador, botando o pendrive, ninguém faz nada sozinho. Jesus podia, né? Mas ele quis deixar em cada momento, em cada palavra, em cada ato de Jesus, ter um ensinamento para nós outros. Então ele podia, ele tinha feito a tempestade parar, né? Ele andou sobre as águas, etc, né? Curou aqueles 10 leprosos, que um só voltou para agradecer, né? E muitos de nós não voltamos. Muita gente chega, né? A casa espírita, com problemão, com problema de saúde e tal, e consegue, pela sua pouca modificação, sanar determinados problemas e some. Já acontece igual aos 9, né? A enfermidade retorna. E às vezes não. Se a pessoa mudou, porque casa espírita não é um lugar que está depositando gente também não. A gente fica porque a gente tem mais compromisso. Porque aquele que botou a mão na charrua não tem mais direito de olhar para trás. Às vezes a gente quer correr, mas não tem para onde, né? Então a gente fica paradinho ali. Está na dificuldade, né? Tem os convites do mundo, mas já tem desperto em si o desejo de fazer o bem, o desejo de se modificar. E é isso que o Cristo espera de cada um de nós, né? Por que Jesus não tirou a pedra de mim? Poderia, mas vamos dar a oportunidade do outro trabalhar. Eu não posso fazer tudo. Yara não pode fazer tudo. Essa menina também que não me conheceu, né? Solange. E você que não lembrou meu nome. Tá vendo? Como é que a cobrança vem logo? É só pra gente descontrair, né, gente? É um sábado desse maravilhoso, com esse sol, não é? Nós estamos entre amigos, não é isso? O que era pedra para Lázaro, né? E para nós, que pedra é essa? O que é que nos impede de fazer o que nós nos comprometemos em realizar? Né? Qual é a nossa pedra? Olha, a pedra grande eu digo para vocês, a gente vê logo. Mas aquela pedrinha pequena a gente passa e vai chutando ela, né? A pedra, aquela que a gente precisa burilar, trabalhar, tornar ela um diamante. Às vezes a gente esquece, não é verdade? Aí eu vou para lá, não vou para cá, né? Aí está ali, eu nem falei da pedra, mas a pedra está ali, aquela imagem, né? Os sepulcros, como eram construídos, que eu ainda há pouco estava falando. Então Lázaro, ele sai das trevas da ignorância para a luz do conhecer. Olha, gente, trevas da ignorância, hein? Vamos pensar um pouco? Olha, trevas da ignorância. Mas Lázaro, ele convivia com Jesus, ele era amigo de Jesus. Que ignorância era essa? A nossa ignorância de ser humano, né? Para nos tornarmos homens. Nós somos homens, mas para nós nos tornarmos humanos, existe aí uma caminhada que a gente precisa, né? Precisa testemunhar. Então Lázaro, ele tinha lá muito conhecimento, né? Ele era amigo do Senhor, era amigo do príncipe da paz, do Senhor dos Espíritos, né? Mas ele tinha algo a realizar, né? Para a luz. E tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Esse entulho mental é a trave, é o argueiro e a trave do nosso olho, nós não enxergamos. Tanto que Paulo, quando ele vê o Cristo na entrada de Damasco, ele fica cego com aquela luminosidade.
E aí quando ele entra na cidade, vai lá para Barnabé fazer o passe, caía como escamas dos olhos de Paulo. Paulo, que depois, né? Saulo, né? Que depois se tornou Paulo, que foi o sustentáculo do cristianismo nascente, com aquelas cartas maravilhosas, né? Então, Martins Peralva, estudando o Evangelho, né? Febe, capítulo 40. Então, qual é essa nossa, a nossa miopia espiritual, como diz Emmanuel, muitas das vezes não permite que a gente veja aquilo até que nos faz mal. Imagina o outro. Se nos faz mal, você imagina o outro, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa soberba. Não é verdade? Nós temos um monte de coisa, né? Vocês não, vocês aqui já, Maria de Magdala, né? Então, estão ali. Aí, e tendo dito isso, clamou com grave voz: Lázaro, vem para fora. Não mais intermediários. Dá-lhe a ordem incisiva e categórica. Intima-o com bondosa energia a deixar a sombra do túmulo, num convite a que viesse aspirar o oxigênio cá de fora. Olha que beleza, né? Esse oxigênio, a gente está questão de máscara, né? Quando a gente chega em casa, que a gente tira essa máscara, né? A gente reclamava que o ar estava muito poluído, né? Mas quando a gente chega em casa, pelo menos eu, e eu não saio muito, né? Trabalho em casa. Quando eu tiro a máscara, a gente respira o ar, né? E companheiros nossos, desencarnados, muitas das vezes, quando chega a reunião mediúnica, eles sentem a necessidade, eles estão tão embrutecidos ainda, estão tão ligados ao corpo físico, que eles sentem a necessidade de respirar o ar. Respira por quem? Pelo médium. Tem aquela sensação de que está respirando. O médium também sente aquela falta do ar. E aí daqui a pouco, Jesus traz o ar, né? E aí é tudo alegria. É a necessidade de cada um. Cada um tem a sua necessidade. Mas não há mais ali intermediário. Jesus não vai lá dentro levantar ele, nem manda ninguém que o faça. Chama ele para fora, né? Chama ele para fora. E aí, desatai, deixai-o ir, né? É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Pede para que seja restituído à liberdade. O companheiro redivivo deveria estar desagelmado para atender às próprias experiências. Não teria que estar preso a nada, a ninguém, né? Ao seu passado, né? Então, isso a gente precisa, às vezes a gente fica pensando no nosso passado. Ah, mas eu fiz isso. Não, olha para frente. É para frente, dizia sempre o nosso querido Norberto. Para frente e para o alto, né? Então a gente tem que olhar para frente. O que ficou para trás foi experiência nossa. Às vezes boa, às vezes não muito boa. Então nós temos que caminhar, né? Então desatai, deixai-o ir, né? Libertou ele. E Lázaro, né? Nesse livro do Aprofundamento da Doutrina, né? Conta que certa feita Lázaro estava lá na casa dele, né? E tal. E ele não era, a família de Lázaro já não era bem vista, né? Antes da ressurreição dele. Os vizinhos olhavam assim, meio que parecia Irlanda do Norte entre católicos e protestantes, né? Então os vizinhos já não olhavam eles de bons olhos, mas eles não ligavam não. A família de Lázaro não ligava, né? Então, dado momento, o Lázaro, ele falou assim, ele sentiu falta, ele sentiu a necessidade, ele sentiu saudade de ir no templo. Ah, quando ele foi no templo, sobrou para ele. Mas ele reagiu e falou, olha, eu posso trazer o Cristo aqui. Vocês querem ver? E seguraram ele, né? Porque ele era a carta viva,
conforme foi dito no início, de que Jesus era o próprio Cristo, né? Aí está no Palavra de Vida Eterna, né? Então, o esforço que cada um de nós precisa fazer, Lázaro ia precisar, mas vamos trazer para a nossa realidade um pouco, né? O esforço que cada um de nós precisamos fazer, o esforço que vocês fizeram acordando cedo, vindo para aqui, e assim é para outras coisas que precisamos mudar em nossa vida, né? Em nossos pensamentos, palavras e atos, né? Então precisa de um esforço, mas precisa ter disposição, porque Lázaro, ele iria mudar iria ser um marco, né? Porque logo depois, né, Jesus ia para Galiléia, depois ia ser preso e ia ser crucificado. Mas ele havia deixado ali um marco no seu apostolado, né? Então, são crenças, né, que precisavam ser mexidas. Então, o esforço, né, o esforço de uma colmeia, de uma abelha que voa 6 quilômetros para pegar néctar, para pegar pólen, né, e às vezes a gente tem carro, a gente tem facilidade, a gente reclama. Poxa, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Né? Então as abelhas, essa comunidade, uma das comunidades mais organizadas são as abelhas e as formigas, né? Dá esse exemplo de organização, de determinação para nós. A abelha pegou 3 triângulos, né? E juntou 3 triângulos e fez um alvéolo. Ali é depositado o mel e ele não escorre, ele não cai. Ali é depositado o ovo que a rainha coloca e é alimentado e nasce as campeiras. E aí tem essa formiguinha, né, com uma coisa descomunal, carregando uma folha imensa. E às vezes a gente reclama de carregar uma cadeira, né, que pesa o quê? Nem 1/3, nem 10% do nosso peso. A gente reclama muito, gente. Eu reclamo muito ainda. Eu não gosto muito de reclamar. Eu acho que eu estou reclamando menos, né? Uma vez lá no Grupo Espírita Meimei, a dona Maria do Vale, nossa querida amiga, né, falou para um jovem assim: você pode pegar essas cadeiras e levar lá para outra. Quem conheceu Maria do Vale sabe do que eu estou falando, né? Lá no salão, e o rapaz, que era maior do que eu, mais forte do que eu, falou: e por que a senhora não pede para o Robson? Aí ela falou: que eu estou pedindo para você. Aquele jeitão dela, né? Porque o Robson, ele já carregou muita cadeira e carrega até hoje, graças a Deus. Tem aquele probleminha na coluna, mas a gente pega de um jeito e vai, né? E é assim que tem que ser, né, gente? Aí, o regresso, como Lázaro, o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Todos nós estamos sempre recomeçando, né? Nós temos um pouco de Lázaro, conforme eu falei no início. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Então, todos nós temos jeito, vamos dizer assim, temos chance, né? Quantas pessoas a gente não tem conhecimento, né, que vivia uma vida difícil, né, marginal, fora da lei, né? O companheiro chegou lá para o Chico, né, e falou: ô Chico, eu tirei a vida de uma pessoa. Ele falou: o quê? A sua caminhada é longa. Olha que sabedoria. Se a outra vai perguntar: mas quem foi? Onde é que foi? Como é que foi? Como é que você estava? Não. A sua caminhada é longa. Então cada um caminha com suas próprias pernas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Não é verdade? Aquele companheiro, e lá no Grupo Espírita Meimei, nós recebíamos lá pequenos infratores, né, que um juiz de São Gonçalo mandava, eles pagavam
com cesta básica, É a pena, né? É, a pena era cesta básica. Aí o camarada chegava lá, não, vim trazer a cesta básica. Aí, estava eu e Maria do Vale, outro, não sei o quê. Não, senhor, quem quiser, o senhor senta aqui, por favor. Não, eu estou com pressa, eu tenho que ir embora, não. O senhor tem que sentar aqui, assistir a palestra. Aí o senhor assiste a palestra, aí nós vamos assinar o documento, né? E aí o senhor segue em paz, né? Então, Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com novos valores. A doutrina espírita nos oferece isso. São novos valores. São valores antigos, vamos dizer assim, mas novos para nós, a grosso modo. Muitos de nós ainda não conseguimos, e eu me coloco, tá, nessa fila lá na frente, absorver essa magnitude que é a doutrina espírita, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda estamos no beabá, vamos dizer assim, né? No A, B, C, D, alguém já chegou no G, outro está lá no M, e por aí vai. Mas, em verdade, nós estamos assim, gente, no mesmo barco, né? Porque no momento impensado, a gente pode praticar atos que depois nós vamos até nos envergonhar. Ninguém está livre, né? Mas todos nós ressuscitaremos. Nós ressuscitamos todos os dias. Quantas pessoas estão tendo oportunidade com a Covid-19, que muitos são internados, outros cuidam em casa, entubado, e aquela pessoa é o Lázaro ressurgindo, é uma nova oportunidade que a pessoa está tendo para ver se ela muda, para ver se ela modifica o seu modo de pensar, de agir, de falar, de viver, né? E teve um companheiro do estado do Acre que foi a Chico Xavier. Chico já estava velhinho, cansado, já não recebia a mensagem e falou para ele: olha, eu não recebo mais nada não, meu filho. Aqui, ó, fecharam a porta. Não tem isso? Hein? Fecharam a porta. Mas eu conheço uma pessoa, é lá em Vitória, que pode ser que ele tenha notícia do seu filho. Aquele homem não dirigia mais o carro novo, grande, bonito, possante. E ele se dirigiu, ele saiu do Acre, e ele foi para Minas Gerais, Uberaba. De Uberaba ele foi para onde? Olha o desespero dessa criatura, com a família. E ele, sem dirigir, ele foi para Vitória, Vila Velha. E lá chegando, o Julinho o recebeu, hospedou na casa de algum confrade, como ele sempre fazia conosco, quando lá chegávamos para participar. Lá era jornada espírita, né? Como ele é ligado à educação, né? Então não era semana espírita. Nós temos as semanas espíritas, mas era jornada espírita, né? E aí ele foi, acolheu essa família, hospedou numa casa, almoçaram, descansaram. Quando foi à noite, na reunião, Julinho recebe a mensagem do filho desse companheiro, né? Que ficou envelhecido. Na manhã seguinte, esse nosso irmão, a família acordou, tomaram café juntos, né? E quando ele foi, se despediu do Julinho, ele pegou a chave do carro, ele já não dirigia há meses, colocou na ignição do carro, tirou. Então, esses médiuns, né? O Julinho, o Chico Xavier, o Divaldo Franco e outros, né? Trazem, ressuscitam esses irmãos nossos, né? Que foram fora do combinado, vamos dizer assim, na nossa frente, e trazem para mostrar aí
um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, né? E aí fica aí para nós esse convite de todos nós recomeçarmos da onde nós paramos. Precisa correr? Não. Vamos cada dia um passo. Ninguém precisa correr, porque se a gente correr a gente cai, e cai feio. Então vamos devagarinho, lentamente, né? No nosso tempo. Hoje a pedagogia ela fala muito isso, né? Por isso a gente não pode cobrar do outro uma posição que ele ainda não dispõe, ele não tem condições de oferecer. Uma pedagogia hoje, quem trabalha com educação sabe disso. Cada um no seu tempo, né? Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, o eclesiástico, né? Então, meus queridos, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Yara, a Solange, a essa oportunidade de estar aqui com vocês, convivendo, relembrando esses momentos grandiosos, né, que já se passaram 2000 anos e não foram esquecidos e jamais serão, né? Jamais serão, porque o Cristo que prensou a nebulosa para a constituição do nosso planeta Terra, que já vão aí 4,5 bilhões de anos, ele está no governo, ele está, como eu falei, não só no Leme, mas no Brasil e no mundo todo, cuidando de nós, cuidando da nossa evolução, com muito carinho, cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos problemas, das nossas dificuldades, tá certo? Então vocês fiquem em paz, fiquem com a paz do Cristo, do Deus vivo. Muito obrigado.